Oi, gente, estou aqui de novo, morrendo de vergonha, mas eu vim falar aqui mais uma vez e eu queria falar sobre um assunto muito sério. Esse último dia 2 de junho foi o Dia Mundial da Conscientização ao Transtorno Alimentar e eu queria falar um pouco sobre isso. Eu vim aqui dar tipo um depoimento para poder alertar um pouco as pessoas sobre isso e lembrando que eu não sou nenhuma profissional da saúde, então tudo que eu falo é em base à minha experiência, no que eu vivi e o que eu vivo por conta do transtorno. Transtorno alimentar é um transtorno mental onde há comportamentos alimentares e preocupações com o corpo que afetam negativamente a nossa saúde mental e a física. Os mais conhecidos são a bulimia, a anorexia e a compulsão alimentar, mas existem vários outros, como a vigorexia e a ortorexia. Como o próprio nome já diz, esse transtorno tem uma ligação muito forte com a comida, podendo ocorrer com um grande consumo alimentar ou uma restrição alimentar. E as causas desse transtorno podem ser tanto genéticas quanto psicológicas e emocional, levando em conta a pressão estética que a gente sofre e o padrão de beleza criado pela mídia, que até hoje perpetua e influencia muita gente. É muito comum que o transtorno se desenvolva na adolescência, que é uma fase de muito desenvolvimento corporal e comportamental, e eu tinha uns 13, 14 anos quando eu comecei a adoecer. Eu sempre fui muito tímida e eu era muito insegura, o que fazia com que eu me comparasse muito com as outras pessoas, e eu já não tinha autoestima muito boa, então eu usava sempre roupas largas para poder esconder o meu corpo, e eu tinha medo e vergonha de me envolver com outras pessoas. E eu não conseguia me sentir bonita comparada às outras meninas. E eu deixei aquilo me consumir de uma forma muito grande e muito errada. E aí eu comecei a acreditar que beleza talvez fosse sinônimo de felicidade. E que para eu me sentir feliz, eu teria que ser bonita. E na minha cabeça, o que era ser bonita? Ser magra. E também tinha o fato de que eu sempre gostei muito de dançar e das inúmeras vezes que eu ouvia e lia sobre bailarina tem que ser magra e bailarina tem que ser reta. Enfim, isso me influenciou bastante e aí eu comecei a me sentir muito mal com o meu corpo. E aí eu tive a brilhante ideia de que eu iria parar de comer até eu emagrecer. E a partir daí a minha cabeça foi só piorando e eu fui ficando cada vez mais doente. Eu lembro durante umas férias escolares que eu fiquei sem comer e eu fazia exercícios excessivos e muita restrição alimentar. E depois disso eu voltei para a escola mais de 10 quilos mais magra e as minhas professoras me perguntavam se eu estava bem. E um dia eu fui chamada na coordenação da escola porque a coordenadora queria saber se eu estava comendo, se estava tudo bem comigo. E é óbvio que eu respondi que estava tudo bem, porque na minha cabeça, de certa maneira, estava tudo bem, porque eu estava emagrecendo. E não só emagrecendo, mas eu também estava recebendo elogios por conta disso, eu estava recebendo mais atenção e eu estava sendo notada porque eu tinha emagrecido. E era uma bagunça na minha cabeça, porque ao mesmo tempo que pra mim aquilo era uma situação normal, aquilo tava tudo bem, eu continuava me sentindo insatisfeita. Eu ficava pensando, se eu emagreci até aqui, eu posso emagrecer mais. Eu tenho que emagrecer mais. Eu nunca estava satisfeita com o meu peso ou com o meu corpo. Eu me pesava todos os dias e pra mim era tudo quando eu via que o peso que estava ali na balança diminuía. E eu continuei ficando sem comer, fazendo restrições alimentares e eu não queria nem beber água mais, porque eu não queria me sentir inchada. E aí um dia eu descobri que do mesmo jeito que os números da balança podiam diminuir, eles podiam aumentar também. E aquilo me deixou muito mal. E eu me automutilava, eu me machucava como uma forma de castigo, como uma forma de me castigar, porque eu me sentia insuficiente por não ser magra o suficiente. Mas o problema era que eu não conseguia enxergar que esse magra o suficiente não existia, porque eu vivia num ciclo de insatisfação e eu nunca
tava e nem ia estar satisfeita com o meu peso, nem com o meu corpo. E aí veio as compulsões alimentares, que eu descontava minha frustração na comida, e depois eu me sentia muito culpada e eu chorava horrores e eu continuava me machucando e eu queria sumir. E aí eu comecei a vomitar. Eu comia e vomitava e eu machuquei muito a minha mão. Os meus dedos, eles tinham vários machucados e vários roxos. Eu machuquei muito a minha garganta. Eu vomitava sangue. Era horrível. E aí eu comecei a usar remédios que me faziam muito mal. Eu passava muito mal, eu chegava a chorar de tanta dor que eu sentia, de tanto efeito colateral que eu tinha. Mas era um jeito que eu tinha achado que ia solucionar, ia compensar as compulsões alimentares que eu tava tendo. E a minha mãe desconfiou, começou a desconfiar que eu tava vomitando, e eu sempre desconversava, falava, sempre virava as costas, fingia que minha mãe não tava falando comigo, e continuei fazendo isso, e esse ciclo foi virando uma bola de neve. Eu fazia aquilo sempre quando eu não conseguia vomitar ou quando eu ficava sem tomar remédio. Eu me sentia muito mal, me sentia muito culpada e eu machuquei muito o meu corpo, machuquei muito o meu intestino, e até hoje eu lido com as consequências disso e às vezes é muito difícil, mas eu preciso ter muita calma, muita paciência para o meu corpo voltar a ter o funcionamento que ele deveria ter e que infelizmente eu interferi por conta do transtorno alimentar. Eu não conseguia me olhar no espelho, pra mim eu tava vendo o inferno, eu não conseguia me encarar, eu tinha crise de choro e eu ficava muito brava, ficava muito estressada. Eu marcava de sair e 5 minutos antes eu desmarcava porque eu não tinha coragem de sair de casa, eu não tinha coragem de deixar que as pessoas me olhassem, porque eu também não conseguia me olhar. Se eu saísse, eu passava o rolê inteiro me comparando com outras garotas. Eu não comia antes de sair de casa e eu já passei mal várias vezes por isso. Eu não comia porque eu não queria me sentir inchada, não queria que o meu corpo ficasse inchado e aquilo me atrapalhasse na hora de eu vestir uma roupa. Eu queria ir embora mais cedo porque eu me sentia mal perto das outras pessoas. Eu demorei bastante tempo para ter coragem de contar isso para algumas das minhas amigas. E às vezes elas não entendiam por que eu me sentia assim, o que eu estava sentindo, e isso já gerou alguns desentendimentos. E como que eu posso culpá-las de não entender o que eu sentia, sendo que eu mesma também não entendia direito o que eu estava passando. Eu demorei muito tempo pra começar a enxergar e entender que eu não estava bem, que aquelas coisas que eu estava fazendo não estavam me fazendo bem, que eu estava doente e que eu precisava de ajuda. Eu demorei muito tempo pra, mesmo não falando o motivo, pra pedir a minha mãe pra me levar numa psicóloga. E por mais que eu tivesse começado a entender que eu precisava de ajuda e que não estava tudo bem, foi um processo muito difícil porque eu já estava muito acostumada com aquilo tudo que eu fazia, com aqueles hábitos que eu tinha, e era muito difícil para mim pensar que eu conseguiria me livrar disso, que teria como eu viver outra vida sem ser uma vida presa a um transtorno alimentar, a um vício no corpo, na minha imagem. E foi bem complicado. Eu fui em psicólogas, em psiquiatra, em psicanalista, em nutricionista, e eu sempre acabava desistindo, porque na minha cabeça, por mais que eu quisesse melhorar, eu botava pra mim mesma que eu não ia conseguir e que eu não merecia
me sentir bem, que eu não merecia me sentir diferente daquilo que eu tava me sentindo. Pra mim era muito utópico a possibilidade de eu melhorar, por mais que eu quisesse, eu pensava que era muito distante uma realidade sem ser a que eu vivia, sem ser a que eu vivi durante tantos anos da minha vida. Pode ser muito árduo entender que existe uma vida que não seja prisioneira da anorexia, da bulimia ou de qualquer outro transtorno alimentar. É um processo muito difícil a gente conseguir se enxergar, conseguir limpar a nossa visão que a gente tinha e conseguir se enxergar tendo esperança em viver outro tipo de vida. 2018 foi um ano muito difícil pra mim. Eu senti que eu piorei muito. Meu relacionamento comigo mesma, com a comida, com o meu reflexo no espelho estava muito pior. Eu não sentia ânimo mais para fazer as coisas. Eu não tinha vontade de ir para a faculdade mais. Na época eu cursava jornalismo. Eu não tinha vontade de ir para a faculdade mais. Eu não queria que as pessoas me vissem. Eu não queria ver as pessoas. Eu tinha vergonha de mim. Eu não me sentia motivada nem para ir para a faculdade, nem para me arrumar para ir para a faculdade. Eu não conseguia, eu tinha medo de me relacionar com outras pessoas. Foi um momento muito difícil. Eu tinha medo de ficar perto dos meus amigos. Eu fazia academia nessa época e não tinha um dia que eu não fosse pra academia e tinha que sair pra poder ir no banheiro, pra poder chorar escondido, porque eu ficava me martirizando e me cobrando de forma muito negativa, e era um lugar que eu ficava me olhando no espelho constantemente. Aquilo pra mim era muito difícil e eu tava muito mal, foi uma época muito difícil pra mim. Eu chorava toda hora, eu chorava todos os dias, eu tava muito depressiva. Tudo que eu queria era sumir, porque eu achava que o único jeito de eu parar de sentir toda aquela angústia que eu tava sentindo, toda aquela insatisfação comigo mesma, eu achava que a única solução fosse se eu morresse. E essa angústia que eu sentia, esse desprezo comigo mesma, essa dor que eu sentia no meu coração, foi me sugando de tal forma a ponto de eu tentar tirar minha vida. Isso foi em junho de 2018. E aí eu fui parar no hospital, mas graças a Deus não deu certo. E graças a Deus eu tive muito apoio, não vou chorar, muito apoio da minha mãe e dos meus amigos, que sempre estiveram do meu lado, e eles continuam do meu lado e abertos a entender o que eu passei e o que eu ainda sinto por conta disso. E esse foi um dos motivos que mais me deu força para poder tentar de novo, que foi o apoio das pessoas que eu amo. E mesmo elas não entendendo direito como minha cabeça funcionava, o que estava passando na minha cabeça, os meus amigos sempre estiveram do meu lado, a minha mãe também, sempre fazendo o possível para poder me incentivar e para poder me ver bem. E depois desse acontecimento eu conheci um grupo de apoio do Hospital das Clínicas, chama NIAB, que é Núcleo de Investigação Anorexia e Bulimia. E lá eles tratam, eles cuidam, ajudam as pessoas que sofrem de transtorno alimentar. E agora em junho vão fazer 2 anos que eu faço tratamento lá. E eu passo por psicólogo, por nutricionista, por clínico, faço exame, passei por psiquiatra também. E foi uma coisa que me ajudou muito, me ajuda muito até hoje. E eu posso dizer, e eu fico muito feliz em dizer, que eu sou uma Luísa completamente diferente da Luísa que entrou lá em 2018. Eu sei que eu tenho muita coisa pra melhorar ainda, que eu posso e eu vou melhorar, mas
eu vivo hoje uma vida que eu achava que era impossível, que eu nunca ia conseguir viver. No início é sempre complicado ter que começar tudo de novo, mas eu já cresci bastante lá. Eu sou muito grata a todos os profissionais de lá que me acompanham, que já me acompanharam. E hoje eu consigo fazer coisas que eu não me imaginava fazendo. Eu consegui voltar a dançar. Eu consigo comer. Eu almoço todos os dias. Isso pra mim é uma grande vitória, porque antes eu não conseguia chegar perto da comida. Eu consigo usar roupas que antes eu não me achava capaz ou não achava que eu podia usar, porque eu achava que eu tinha que ter um corpo certo para usar. No ano passado, eu viajei com os meus amigos pra praia e eu usei biquíni e eu não lembrava a última vez que eu tinha usado biquíni na minha vida. E essa viagem foi ótima pra mim, me fez muito bem. Entende? São essas coisas assim que parecem pequenas aos olhos das outras pessoas, mas que pra mim são vitórias gigantescas que eu achei que eu nunca ia conseguir realizar. E é um processo muito difícil, é um passo de cada vez, um dia de cada vez, e eu ainda tenho minhas dificuldades, eu tenho as minhas recaídas, eu tenho os meus pontos fracos. Só que hoje eu consigo entender que eu sou muito mais do que um transtorno alimentar, eu sou muito mais que anorexia, eu sou muito mais que a bulimia, eu sou muito mais do que a pressão estética exige. E eu consigo me policiar melhor, eu consigo entender melhor as coisas que se passam na minha cabeça, eu consigo me questionar sobre as coisas que eu começo a pensar. E isso já é muito, e ainda tem muitas coisas ainda que eu vou melhorar. Eu quero que as pessoas consigam e possam entender que é possível viver uma vida que não seja a vida do transtorno alimentar, que não seja a vida da bulimia, da anorexia, da ortorexia, transtorno que for, que é possível viver uma vida melhor, uma vida mais saudável, que é possível a gente aprender a gostar de si mesmo. E eu não vou falar que é uma coisa fácil, porque todo mundo sabe que é muito difícil, mas que é possível e a gente consegue. A questão não é começar só a falar sobre o que é transtorno alimentar, sobre o que ocasiona um transtorno, sobre as consequências dele. Óbvio que isso é uma pauta muito importante e que deve ser comentada, deve ser mais falada. Mas também é muito importante essa desconstrução diária, não só da gente, mas também na luta de desconstruir no mundo que existe um padrão, que existe um corpo certo, que existe um peso certo, uma beleza única. A gente fica correndo atrás de um padrão que é irreal, que ele é inexistente e a gente nunca vai alcançar, e pelo fato da gente nunca alcançar, a gente fica insatisfeito e a gente fica doente. E ninguém merece nem deve adoecer para alcançar uma coisa que é irreal. Eu espero de coração que esse depoimento sirva de alguma forma para poder alertar, para poder ajudar na conscientização sobre transtorno alimentar e sobre o perigo dessa busca inalcançável por um corpo, por uma beleza, por um padrão que é irreal. E que se alguém estiver assistindo isso, estiver passando por isso, ou estiver se sentindo mal consigo mesma, que você se lembre que você não tá sozinho e que é possível se sentir de outra maneira, é possível se sentir de outro jeito que não seja com essa angústia, e que vai ficar tudo bem, e que se eu puder ajudar em alguma coisa, conte comigo. Então é isso, gente. Ai, que vergonha. É isso. Fiquem com Deus. Se cuidem. Parem de sair de casa pra fazer festa. Pelo amor de Deus. Que a gente tá numa pandemia. Não faz festa. Faz festa depois, gente. Por favor, tá bom?
Não aguento mais ver stories de resenha e de festa. Por favor, tá bom? Beijo. Se for precisar sair de casa, coloca a máscara, lava a mão quando chegar em casa, lava as coisas, passa álcool em gel. Tchau!